E estamos ao vivo. Fala, galera! Mais uma live da nossa quinta-feira. Sempre com as nossas lives de quinta e o que a gente pode trazer de melhor para vocês para o nível financeiro. E hoje, o tema da nossa live, embora seja orçamento familiar, o intuito dela é como fazer sobrar mais dinheiro, né? Como você faz sobrar mais dinheiro para o longo prazo, você conseguir investir mais. E hoje minha convidada não poderia ser outra, senão minha esposa, Luciana, para quem me conhece, já que o tema é para falar de investimentos e orçamento familiar, trouxe ela aqui, já que ela que manda nas contas de casa mesmo, né? Uhum. Então, ela vai falar um pouco aqui de como a gente faz, tá? Aqui em casa. Deixa eu dar um abraço, pessoal. Voni, um abraço. Tainara, Laurinha, a Gi. Legal, pessoal aí. Show. Quem mais que passou? Alguém aqui? A Jaine. Vamos lá. Então, gente, o que a gente vai falar é de orçamento, tá? É o orçamento doméstico. Como você faz, como que você pode fazer para esse orçamento sobrar mais dinheiro? Esse é o principal intuito. E como que a gente faz aqui em casa, tá? Falar para vocês como que a gente faz aqui em casa para como é que esses investimentos rendam ao longo do tempo, tá? Então, Lu pode falar bastante aí, ela me ajuda bastante nessa tarefa de não só guardar dinheiro, mas também gastar melhor. A gente se preocupa bastante com isso, com gastar melhor, não só com o que você economiza, tá? Mas como você gasta melhor e sem desperdiçar a qualidade de vida. Isso aí. Não? É isso aí. Acho que a minha vida financeira começou não faz muito tempo. Começou já por causa do Luiz, que acho que em relação ao relacionamento que a gente já estava criando desde a época que estava só se conhecendo e depois começou a namorar, noivou, casou, a gente seguiu todos os passos certinho, né? Então acho que desde essa época a gente foi aprendendo junto. Eu muito mais com ele, porque confesso que não tinha noção nenhuma. Estou aprendendo muito com ele hoje na parte de investimentos, principalmente. Economia, ele ainda puxa bastante na minha orelha, porque eu ainda gasto um pouco a mais, mas a gente acho que tem crescido junto na parte financeira também. Começou principalmente quando a gente noivou. Noivamos e aí, agora? Vai chegar um dia que a gente vai casar, a gente não tinha uma data, um período, um tempo para isso. Mas a gente tinha que se organizar para poder casar. E casar dando um passo positivo na nossa vida, não uma festa em que depois que acabasse a festa a gente estaria cheio de dívida. Perfeito. E aí, o que vamos fazer? Vamos abrir uma conta, abrimos uma conta conjunta e todo mês a gente depositava um valor. Isso iniciou lá na época de noivos e a gente mantém isso até hoje. Então, tendo um objetivo, porque eu acho que o principal é você ter um objetivo. O nosso primeiro objetivo era o casamento. Então, vamos organizar nossas finanças, ver o que cabe dentro do nosso bolso também para fazer um casamento. Não foi nada demais, mas a gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria. E eu acho legal falar também, nessa época que a gente planejou, foi o nosso primeiro planejamento junto, né? Aí foi o nosso casamento. A gente queria casar, mas não queria gastar rios de dinheiro, como falo, né? Porém, queria fazer uma cerimônia tecnicamente grande, porque as nossas famílias são grandes, tá? A gente tem muitos primos, que tem alguns assistindo aí, então tem muitos primos, tios. Então a gente queria convidar todo mundo, que a gente gosta, não queria deixar ninguém de fora, mas a gente também não queria fazer uma cerimônia espalhafatosa. Luxuosa.
Porém, a gente tinha um empecilho para guardar esse dinheiro, com esse objetivo de casar, que era a gente não sabia o valor que a gente ia gastar, né? A gente não sabia o valor, mas a gente começou guardando o que dava, tá? No começo não era muito, à medida que ia entrando mais dinheiro, a gente guardava mais. E aí a gente começou a fazer o quê? A orçar, tá? A gente não contratou na época uma cerimonialista para fazer isso. Nós mesmos que fomos atrás e viu o que a gente gostava de decoração, que a gente queria música, que tipo... Foto, filmagem, buffet, bebidas, enfim, todos os passos que precisam para um casamento. E aí depois que a gente começou a fazer esse orçamento, já tinha um valor guardado para isso, com esse objetivo, a gente começou a ver que cabia no nosso bolso. Então realizamos o nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro sonho, que era casar. E era casar com tudo pago. A gente não deixou nada para trás. A única coisa, eu acho que de repente ficou, que nem foi a desejar, mas foi a nossa lua de mel, que a gente sonhava ou planejava viajar para fora, uma viagem maior. Mas acho que só antes de explicar a viagem, explicar que a gente foi fazendo os orçamentos, à medida que a gente foi fazendo esses orçamentos, a gente gostou, alguns mais, outros menos. Lembro que a toalha a gente pegou em um lugar, os pratos a gente pegou em outro lugar, prato, copo e tal. Por quê? Porque dava muita diferença de valores pra gente pegar num lugar só, tá? Muito, quando eu digo muito, é muito. No final do casamento, acredito que a gente economizou, sei lá, uns 30%, não sei, mas economizou muito fazendo dessa forma. E foi uma coisa legal. A gente foi planejando. A gente trabalhava, na época não tinha muito tempo livre, então a gente ia no horário de meio-dia. Lá, você pode me atender agora, ou 20 minutinhos ali antes das 6, a gente corria e ia lá. Mas o principal de tudo foi fazer orçamentos, vários orçamentos. E pesquisar, ver o que tinha de interesse, o que dava certo, o que a gente podia fazer. Então, o orçamento em tudo que a gente já fez também, a gente não faz no primeiro orçamento, a gente sempre vai negociando, tem um orçamento A, a gente vai para o B, vai para o C e vê quais as vantagens e desvantagens de cada produto. E por mais que a gente ainda não tivesse, quando a gente começou a fazer o orçamento, a gente não tivesse todo o dinheiro para pagar tudo já, muitas coisas a gente viu que dava muita diferença se a gente pagasse adiantado. E foi o que a gente fez. Digamos, eu não lembro bem, mas digamos, a gente tinha R$2.000 agora. E a mulher das toalhas lá, ela disse, olha, se você me pagar quando do casamento lá à vista, eu vou te fazer essas toalhas por 5.000. Não lembro, estou chutando os valores, tá? Mas se você me pagar hoje, tá? Acho que foi um ano antes que a gente fechou. Mais de um ano. Mas basicamente, em média de todos, acho que deu um ano. E ela disse, se você me pagar hoje, eu te faço, não lembro bem, mas acho que era R$800, R$900. Era bem abaixo. Aí o que a gente fez, pegou um pouco do que a gente já tinha e foi pagando. Então assim, quando a gente casou foi muito tranquilo. Eu acho que a gente chegou a gastar por volta de R$50.000 na época. Isso foi em 2015. E a gente conseguiu uma economia muito, muito grande fazendo dessa forma, né? E tanto que a gente tinha programado, até tinha um valor que sobrou do que a gente economizou, e a gente tinha programado, a gente ia para Portugal. Ia para Portugal, a gente, vamos conhecer Portugal e tal. Na verdade, a gente tinha um pouco de medo do inglês, tá? Vamos confessar que um dos objetivos de ir para Portugal era a língua, né? Que pra gente seria mais fácil, não depender de ninguém, já que o nosso inglês era e ainda é ruim. Não é dos melhores. Mas era um dos medos também. E a gente gosta de Portugal, queria muito ir para Portugal. E isso serve de uma outra lição. Porque a gente tinha, se não me engano, mais uns R$10.000, R$15.000 guardados já para a viagem. Tá? Tinha como a gente pagar essa viagem e não se preocupar. Não sei se com tudo, né? Ou se
Eu não lembro bem valores. Ou pelo menos com uma boa parte estar pago. O que aconteceu? Na época eu não lembro se o dólar era de 2 e pouco, assim, ele aumentou para 3 ou 4. Sei que ele aumentou muito. E as passagens tudo, ficaram muito caras em pouco tempo. Então a gente fez uma escolha na época. A irmã da Luciana, para quem não sabe, mora fora do Brasil e ela vem para o nosso casamento. Então fazia tempo que não víamos ela, né? A gente decidiu fazer uma viagem dentro do Brasil aqui, uma viagem mais perto, gastando menos e para não gastar em dólar, gastando menos, fez uma viagem com a família. Então não foi a nossa Foi uma lua de mel em família praticamente, mas valeu muito a pena. A gente deixou guardado esse valor ainda com o objetivo de viagem. Então a gente conseguiu fazer uma viagem muito legal, foi muito divertida. Às vezes, casando, você quer ter uma viagem em casal só, né? Pra gente foi diferente, mas a gente conseguiu fazer uma viagem muito legal, muito divertida com pai, com irmãos. Até meu cunhado na época não conhecia nada do sul, então a gente aproveitou e fez uma viagem bem grande pelo sul aqui do Brasil para ele conhecer também. E deixamos um valor ainda reservado para próximas viagens. E aí a gente já começou a organizar. Tá, a gente não foi para Portugal, mas vamos organizar uma viagem enquanto o dólar ainda estava em alta para dentro do Brasil. Tem tanta coisa ainda no Brasil. E aí começamos a estudar destinos. Via também o que a gente tinha de interesse, o que se encaixava nos nossos orçamentos e tempo e dias. A gente, como autônomo, a gente tem um pouco de flexibilidade, então assim, há a negociação em viajar em baixa temporada. A gente não precisava ir época só de férias para todo mundo, que todo mundo sai, então é um outro ponto que também é muito importante. E a gente conseguiu economizar quase 50%. Sempre as nossas viagens, a gente consegue aproveitar muito a viagem, né? Porque a gente viaja em baixa temporada, então tem menos gente, né? Tem menos gente onde a gente vai. Veja bem, se você for, digamos que você vá para Disney ou Beto Carreiro, pensa na alta temporada, quanta gente tem, quanto que você vai demorar para andar um brinquedo? Aproveitar a viagem, né? Conhecer, fazer os passeios. E isso serve para outros lugares que a gente foi, tá? Então, quando você viaja, para quem tem essa opção, né, de viajar na baixa temporada, principalmente abril, maio, né, e outubro, foi a pesquisa que a gente fez, e que são mais baratos as passagens e hospedagem, tudo, porque aí os hotéis e os voos todos estão bem abaixo. Bem abaixo. Então a gente sempre lucra de duas formas. Aproveita mais, porque tem menos gente, e a gente gasta muito menos. Muito menos. A gente, assim, ó, com o valor de 2 viagens, a gente conseguiu fazer 3 viagens e ainda sobrou dinheiro. E como também, até quem está entrando ainda, a Angélica, tio Lucas, Vanessa, que eu vi que entrou, a Kátia, o Jefferson estão aí, todos também sabem, né, acompanham a gente, que a gente sempre organiza também as viagens pagando antecipado. A gente não... Bem importante. Como no casamento eu falei que a gente fez isso, de ter o objetivo que era o casamento. Tenho dinheiro, agora a gente vai casar. Então vamos viajar? Vamos viajar. Temos dinheiro? Primeiro passo. Principalmente começando pelo Luiz, que sempre puxa na minha orelha, né? Já tem dinheiro para isso? O dinheiro que a gente tem para viajar não vai fazer falta nas nossas despesas em casa, nas nossas contas do dia a dia? Então beleza, vamos aproveitar e vamos viajar. Sendo assim, a gente já viajou bastante. Tanto que os pais do Luiz às vezes pegam no nosso pé porque a gente não para em casa, a gente viaja bastante. Esse ano, né? Esse ano não está sendo assim, a gente não tem saído praticamente para nada. Mas de qualquer forma, tínhamos viagem já programada para esse ano, não tinha comprado nada, mas a gente já estava fazendo orçamentos, mas não deu para fazer, para realizar isso. E só para vocês entenderem, aquela viagem que a gente deixou de fazer
Portugal. Então, você saber dizer não também para o imediatismo, para aquilo que você faz imediatamente. Eu quero impulso, às vezes, né? Eu quero muito viajar, eu quero muito para aquele lugar. Mas calma, às vezes você postergar isso vale muito mais a pena, você ganha muito mais dinheiro em qualidade. A gente fez uma viagem para dentro do Brasil, aí a gente foi de novo, acredito para a Bahia, né? Foi para a Bahia com nossos compadres hoje. Estão aí também. Foi com eles para lá, aproveitou muito a viagem. E aí a gente no outro ano, eu acredito que a gente foi para Londres aí, né? A gente já fez... Que depois de 2015, acho que foi em 2016. Não lembro, foi em 2016, 2017. Eu também não lembro o certo. Enfim, a gente fez 2 viagens dentro do Brasil, fez uma para fora do Brasil, tá? Foi boa, né, Thay? Fez 3 viagens, então, com o valor que a gente faria uma. E talvez ainda a gente ficasse devendo naquela viagem. Então é uma coisa que a gente cuida muito quando vai viajar para ir em 2016. Obrigado, Kátia. Kátia foi junto. Então a gente fez 3 viagens totalmente pagas. Isso é uma coisa que a Luciana realmente aprendeu comigo e que ela pode falar para vocês o quanto é bom você ir numa viagem, você voltar e você não dever nada. Você foi, você vai muito tranquilo, você aproveita a viagem, você vai onde você quer, você já tem o dinheiro para aquilo e quando você volta, você ainda ou tem o dinheiro na conta ou simplesmente você não tem nenhuma dívida. Pelo menos não tem conta para pagar, né? O que tá feito, foi aproveitado do máximo possível e a gente volta com aquela sensação de dever cumprido, que você aproveitou, que você passeou e não ficou nada para trás, para pagar, para se organizar. Agora, vou ter que trabalhar para pagar uma coisa que eu já fiz, uma coisa que eu já usei. Já usei. É o imediatismo. Às vezes eu sei que você quer muito, muito alguma coisa. Eu quero muito trocar de carro ou uma viagem. Mas assim, você dizer não, agora não é o momento, vai te beneficiar muito. Por quê? Você consegue aproveitar muito mais lá na frente. Com certeza. Tá? Então a gente fez isso, a gente em um momento nenhum a gente deixou de lado, né, as nossas prioridades de objetivos futuros. A gente vem guardando o percentual que a gente quer para nossa poupança, determinando objetivos. A gente tem do longo prazo lá, a gente então faz um objetivo de curto prazo, de viagem, e a gente guarda para aquele objetivo ali, né? Isso aí. E aí a gente guarda para o objetivo futuro. Então a gente não tira, em hipótese alguma, daquele objetivo do nosso futuro, porque senão a gente vai sofrer quando precisar parar de trabalhar, né? Então, para comprar carro, para comprar algum imóvel, alguma coisa, algum terreno, né, que a gente tem, também foi tudo organizado, tudo conversado. Acho que o principal de tudo é o diálogo entre o casal, entre a família, né? O Luiz investe muito em imóveis, em ações. Hoje os imóveis ele já está mudando um pouco o pensamento, mas já tem alguns imóveis aí e sempre que ele foi comprar também, ele falou, Lu, senta aqui, vamos conversar, eu achei um carro, uma casa, enfim, o que ele tá de olho, o que ele tá como objetivo. Ela às vezes me briga, tá, gente? Que aparece um leilão, eu gosto muito de leilões, de comprar imóvel em leilão, porque você acaba comprando muito mais barato. Então, às vezes eu desvio um pouco do foco, ele diz, Lu, tem esse imóvel que está indo muito mais barato, é uma oportunidade, só que talvez a gente tenha que sacrificar alguma coisa agora no curto prazo. Ela, mas a gente já fez aquele outro, você já comprou um outro no leilão. Aí, mas ela é bem compreensível, tá? E ela entende que isso é para o nosso bem. E esses bens, normalmente, a gente vendeu um bem agora há pouco e reinvestiu e não fez nenhuma falta, a gente conseguiu sempre que esses valores voltem para nós. Mas como eu estava falando, a parte do diálogo entre nós dois em relação a finanças ou tudo, acho que é uma das coisas mais importantes, porque às vezes precisa fazer sacrifício. Esse ano não vai dar pra gente viajar, porque foi usado um valor maior
para alguma coisa, uma oportunidade boa, então a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. Tá disposta? Me apoia? Ele sempre me questiona dessa forma. E acho que como casal a gente tem que pensar junto. Então assim, se é para o objetivo do casal, da família, é uma coisa que lá para frente vai ajudar, acho que tem que ser pensado e tem que ser planejado. E sacrifícios sempre são feitos. Às vezes a gente deixa de comer fora, vamos começar a fazer só coisa mais em casa, porque economiza, porque todo mundo sabe que sair para jantar às vezes acaba gastando mais. Então é uma coisa que a gente faz, economias de mercado, de despesas em casa, tudo a gente faz junto. A Thay tá me entregando aqui que eu compro o carro para você e depois eu vendo o carro. Teve essa. Não, mas a gente vendeu, a gente tinha os 2 carros, né? Eu tinha um carro e ela o outro. E a gente vendeu os 2 carros e comprou um imóvel e não se arrepende nem um pouco. Hoje a gente tem um carro muito melhor, vendeu o carro da Lu agora recentemente para ela investir, ela viu como coloquei ela ali, tu investe, agora ela está fazendo uma carteira só dela para os objetivos de curto prazo dela, então começou a investir em ações há pouco tempo, que ela até então não investia, né? Até por não entender nada de investimentos, sendo ações, seja outra coisa, não estava por dentro desse assunto, nem tinha dinheiro guardado também para isso, para investir. Então hoje, com essa organização que ele me ensinou a ter na parte financeira, eu já tenho um dinheiro reservado. O que a Thay está falando? A Rafa falou que tá aí a explicação do sucesso, a Lu. Na próxima vende o carro do Luiz e deixa o da Lu. É uma boa. Então acho que a gente tem que estar junto, tem que estar com a ideia junto de objetivos, atingir os objetivos. Agora o que a gente tem como... Acabou um objetivo, a gente já tenta fazer outro, para sempre ter uma consciência do porquê que a gente está guardando o dinheiro. Aí, depois que casou, depois que viajou, vieram os nossos filhos. Uma já está aí, outra está a caminho. E a gente pensa muito no futuro deles. Foi esse um dos motivos que eu consegui convencer ela a começar a investir, gente. Inclusive, matriculei ela num curso agora. Ela vai fazer o meu curso. Aí, para quem não sabe, fiz um curso há pouco tempo, aí já fecharam as matrículas, quem sabe, se vocês quiserem mais pra frente eu abro outro, tá? Terão outras oportunidades. Mas nesse eu já tive, tem aí o Jefferson tá aí, o meu aluno, agora a Luciana, pessoal conhecido. Para aprender, para ajudar ainda mais, né? Porque às vezes o que eu faço pode ser pequeno, mas faz a diferença. Qualquer economia entre o casal, às vezes eu quero sair e comer alguma coisa, não, hoje não dá, a gente já comeu ontem, vamos pedir alguma coisa em casa, vamos fazer alguma coisa em casa, ou ao contrário também, ele quer sair comprar alguma coisa, quer sair fazer alguma coisa, Lu, acho que não vai dar, vamos ter que esperar. Então, a gente sempre tá um segurando um pouquinho o outro. Tendo a balança, né, o contrapeso. Quando um excede, o outro segura. E isso é importante. Porque a gente tem momentos de imediatismo que a gente quer aquilo lá e às vezes não é uma coisa muito interessante, não é aquilo que vai fazer a diferença na tua vida. Tá? É exatamente consumir por consumir. Não vai te gerar mais qualidade de vida. Então a gente leva uma vida muito, muito boa. A gente não passa vontade de fazer nada. A gente às vezes apenas adia. Ou se a gente vê que está consumindo demais, pedimos 3 vezes na semana comida fora. Agora a gente pede, não sai. Então eu disse, a gente fez, eu acho que hoje não vamos pedir, vamos deixar para pedir mais no final de semana, que a gente está mais tranquilo. Então a gente acaba trocando, mas a nossa qualidade de vida é muito boa e realmente só é boa porque a gente fez alguns sacrifícios no passado. Mas não importa, se você ainda não fez, começar agora, dá tempo. Nunca é tarde, nunca é tarde. Não. A Lindalva está perguntando se investir na Previdência é futuro. Previdência privada? Pode ser sim, depende muito dos planos de previdência, tá? Tem planos bons, são a minoria, mas tem, tá? Bancos grandes dificilmente vão te oferecer alguma coisa muito boa. O ideal é
através de corretora de valores. Mas se está começando, invista no teu conhecimento, invista para aprender isso. Por que eu falo isso? Eu comecei um plano de previdência privada quando eu tinha 18 anos e eu não entendia nada de investimento. E investi durante 3, 4 anos. Quando eu fui resgatar esse plano de previdência, eu tinha menos do que eu tinha depositado. Resumido, nem o juro ele não corrigiu, porque ele tinha um monte de taxa de carregamentos, o famoso come-cotas, um monte de coisa. Eu não resgatei nem o que eu investi. Aí que eu fui estudar por que eu estava perdendo dinheiro. Então, é muito interessante você entender primeiro, você estudar sobre os investimentos e aí descobrir se a previdência privada, por exemplo, é um bom investimento. Previdência privada nem tanto, mas se você trabalhar em uma empresa que ela tenha a previdência incentivada, por exemplo, aquela empresa que você deposita R$100, a empresa te dá uma outra contrapartida de R$100, aí esses planos são ótimos, tá? Voltando, como que a gente faz, amor? Conta pra eles como é que a gente faz para organizar as contas de casa. Em casa também, antes de tudo, a gente sentou e conversou. Vamos fazer como? Agora a gente tem uma casa que tem manutenção, que tem diarista, que tem que limpar, que tem que arrumar, enfim. Tem gastos, casa sempre tem gastos. E aí a gente já optou por fazer de uma forma um pouco diferente. Dividindo, a gente mora em uma casa, não é apartamento. Então, a parte de dentro da casa, função, se eu quiser limpar, eu limpo, beleza? Mas se eu quiser pagar alguém para limpar, é comigo. E a parte de fora, se o Luiz quiser ir lá limpar, cortar grama, cuidar de jardim, é com ele. Se ele quiser pagar alguém para fazer, é com ele. E contas de água, luz, enfim, contas que tem mensal, é com ele também. E o restante das contas de casa seria de mercado, coisas que a gente quer utilizar para nós aqui, a gente divide. Então a gente também, desde que abriu a conta para começar a guardar dinheiro, a gente tem um cartão de crédito, que a gente cuida muito com o vencimento, para não passar, para a gente não ficar pagando juros, né? E aí a gente paga o que é incomum ou individual, independente, a gente paga nesse cartão. E aí todo mês a gente senta, que também acho que é uma forma bem legal da gente saber aonde que a gente está gastando, o que a gente está gastando demais, o que a gente tem que segurar. É a hora de fechar a conta do cartão. Tá, esse mês no cartão tinha tanto que era só meu, tanto que era só dele e tanto que era nosso. Normalmente sai para jantar difícil, mas a gente às vezes paga em dinheiro, se de repente tivermos conta, alguma coisa, mas se não a gente sempre acerta no cartão e divide. Ou às vezes o Luiz paga sozinho, ou eu pago, enfim. Mas na grande maioria a gente acaba dividindo as nossas contas também. E aí na hora de fechar o cartão a gente vê, esse mês a gente excedeu um pouco, a gente gastou muito em combustível, porque a gente viajou muito de carro. Então, mês que vem a gente tenta segurar um pouquinho nisso. E assim vai indo em tudo, em alimentação, em lazer, enfim, roupas, né? Importante dizer assim, por que a gente paga tudo no cartão? Porque o nosso cartão, deixa eu ver se eu consigo até mostrar para vocês meu cartão aqui. O nosso cartão ele tem um programa muito bom de pontos, tá? Ele tem um programa muito bom de pontuação. E aí o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui, ó. Nosso cartão, sem fazer propaganda, né? Sem fazer propaganda, a não ser que o Nathaniel que está aí consiga para todo mundo esse cartão aí. Mas a gente prefere pagar no cartão porque a gente tem uma pontuação e é uma pontuação muito boa, tá? A gente usa essa pontuação e ela atende a cada resgate que a gente dá. Quando a gente resgata um dinheiro, dá 300, 400 até 600 reais. Depende do quanto foi gasto também. De né? pontos. Então a gente compra quase tudo no cartão. E claro, até hoje a gente nunca atrasou, apenas uma vez, faz uns 2 meses, eu esqueci de pagar a fatura ali, a gente tinha pago, foi pro outro dia,
tá? Mas apenas uma vez. E legal esse cartão porque ele não me cobrou, eu lembrei ali, ele não cobrou o juro. Porque foi um dia só também. Em alguns anos eu atrasei um dia, ele não me cobrou um centavo de juro. Gostei, fiquei mais fiel do cartão aí. Então, não é nem o normal, mas eu sei que ocorre, tá? E isso, legal pro cartão. Ganhou um ponto a mais, pra gente, né? Mas nessa questão da pontuação também a gente consegue descontos na fatura ou pega em produtos. Então, assim, vai girando uma bola de neve num bom sentido de pontuação, que quando a gente quer ou às vezes está expirando o tempo da retirada dos pontos, ou a gente abate, né, quita uma quantia do cartão ou retira em algum produto. Às vezes tem viagens, enfim, tem algumas vantagens de se pagar também o cartão. E uma das coisas que a gente tenta é não pagar taxa, não pagar isso e receber o máximo por... Já imaginou? R$600 que vem a mais para você sem você precisar fazer nada. Então dá pra gente ir viajar para um destino próximo, mas dá, tá? Vamos pra praia, paga muito bem as nossas despesas no final de semana. Ou mesmo alguns jantares, confraternização com os amigos, a gente ganha isso. E de contrapartida a gente não tem conta em bancos que cobram tarifa. A gente tem contas em cooperativas ou mesmo em contas digitais, no caso do Banco Inter. A gente não ganha nada, tá? Para falar, então vamos falar. A gente usa muito o Banco Inter, é muito bom, a Lu usa para aplicar nele. Principalmente porque eu odeio ir em banco, não... Você pode até depositar os cheques. Faço tudo online, celular, tudo. Faço depósito, faço transferência, faço tudo agora, principalmente esse ano por causa da pandemia, que as pessoas agora estão começando a ficar mais em casa e tendo atendimento online, ter essa vantagem é excelente, né? A Emily fez uma pergunta ali, ó, bem legal. Quantos por cento do que ganhamos devemos guardar no mês? Legal, muito boa a tua pergunta, tá? E não tem uma resposta pré-definida, depende muito do teu orçamento, depende muito do teu gasto familiar. O importante é que você guarde um pouco. Sugiro que pelo menos 10%. Como eu te conheço, sei que você é uma menina bem nova, você com 10% você guardando já é um bom começo. Claro que à medida que vai envelhecendo, esse percentual tende a ser um pouco maior, tá? Tem gente que é solteiro, que não tem gasto com nada, que eu conheço, que consegue guardar 50% do salário. Ótimo, legal. Mas se você não consegue guardar 50%, não tem problema também. Começa com 10%. 10% é ótimo para você guardar para a sua aposentadoria. Ideal, se você consegue 20%, ótimo. 20% vai te dar uma qualidade de vida talvez melhor do que você tem hoje, sabendo investir esse dinheiro. Que duas coisas fazem o teu dinheiro render: o percentual que você ganha, tá? E o tempo. Quanto antes você começar, o tempo vai te ajudar e muito. O juro composto ele vai trabalhando uma bola de neve como se fosse uma dívida, só que a teu favor. Quanto mais o tempo passar, mais você vai ganhar dinheiro. Então tem que fazer o teu orçamento. Tem um método que eu sempre falo dos potes, que você separa dos potes, que funciona, mas eu acredito que cada um pode fazer um pouco diferente o percentual. Você guarda 50%. Se encaixa em cada família, em cada pessoa, né? Exatamente. Pode fazer 55% para as suas despesas do dia a dia. Se você paga aluguel, água, luz, telefone, combustível, 55% você ganha. 10% você deixa para o lazer, tá? Para as coisas que te fazem bem. 10% você investe em você, tá? Academia, outras coisas, mulheres gostam de cabelo, unha, maquiagem, depilação, né? Investe contigo. E é importante que você gaste esses valores, porque se você só guardar, você daqui a pouco estou só guardando e não estou aproveitando a vida, vai tender daqui a 1, 2 anos você guardando, você não vai querer mais fazer isso. Esse sacrifício tão grande. Porque só vê o sacrifício, né? Não vê a vantagem, não vê então, um benefício de estar guardando dinheiro. E essa é uma das coisas que a gente faz, é ter o dinheiro para o curto prazo. A gente aproveita o que a gente gosta,
tá? Então cada um tem suas preferências e legal, todo mundo é diferente. Então a gente gosta, no final de semana às vezes a gente vai pra praia quando não tem pandemia, vai pro sítio, vai comer fora, vai viajar, a gente gosta bastante de viajar, tá? Então a gente vai para destinos mais próximos aqui, ou se tem mais tempo, mais dinheiro, a gente vai para destinos um pouco mais longe. Mas sempre planejado, né? Sempre planejado. Todas as viagens a gente planeja bastante. A gente sempre se organiza. E, inclusive até durante a viagem. Vamos... Às vezes a gente já economiza um valor, porque sabe que aquele lugar que vai é para festa. Então, a gente já deixa um valor que a gente sabe que vai gastar em festas. Essa viagem, então, é para um lugar que tem muita coisa boa para comer. A gente gosta bastante de sair para os restaurantes também. Um exemplo que a gente gosta bastante, que agora faz um tempo que a gente não vai, é para Gramado. Então, assim, a gente sabe que quando vai para Gramado, a gente vai chegar lá e vai comer em lugares que são mais caros, mas a gente sempre procura boas indicações também, né? A gente não entrar em furada assim nenhuma. Também, né? A gente aproveita. Mas tudo aproveitando dentro daquilo que a gente pode, dentro do que a gente tem no bolso para gastar. Que a gente se programou. Que a gente se programa. E isso é sempre. A gente quer comprar alguma coisa. A gente come um tempão com uma mesa na cozinha, uma mesa mais velha. As cadeiras já estavam feias. A gente já tinha às vezes até vergonha porque ela ficava ringindo quando sentava. E aí vamos comprar uma mesa e um jogo de mesa com as cadeiras, né? Vamos. Começamos a olhar, vimos que os orçamentos das cadeiras que a gente queria ou da mesa que a gente queria estavam um valor muito alto. Não, então vamos dar uma segurada, vamos pesquisar, de repente baixa, entra uma promoção. Então, assim, a gente, desde comprar algo para dentro de casa, a gente também se planeja, a gente também pesquisa. Foi indo, a gente comprou a mesa em um lugar, as cadeiras em outro, do jeito que a gente queria, da forma que a gente queria, sem precisar gastar absurdos, sem pagar juros, ficar pagando prestações. Então, assim, a negociação, isso é em todo lugar também, né? Quando você já tem o dinheiro em mãos, você conseguir um valor à vista é melhor. E a gente sempre consegue um chorinho, uma negociação, um brinde, enfim, várias vantagens em se ter o dinheiro. E não deixando sempre de economizar. Todo mês, agora esse ano foi um pouco atípico para mim, principalmente que trabalho como autônomo, às vezes teve queda de clientes. Agora, mês passado, por exemplo, eu, por estar gestante, não trabalhei por questão de saúde, com receio de repente ficar doente, alguma coisa assim. Então, não deixei meus alunos, para quem não sabe, eu tenho um estúdio de pilates e treinamento funcional, e é autônomo. O mês que você trabalha, você recebe. E aí esse mês ali foi um pouco atípico também, né? Porque eu não trabalhei. A Kátia, que trabalha comigo, me auxilia dando aula para alguns alunos. Tem mais o Ricardo também, que está ali junto com a gente, que auxilia nisso. Então, assim, um mês aperta, a gente às vezes não deposita, mas a gente tenta levar a sério o depósito mensal. No início era bem... esse mês eu quero comprar tal coisa, mas eu não vou ter dinheiro para depositar. Não faz mal. Aí o Luiz começou a pegar no meu pé. Lu, isso aqui é sério, é para o nosso futuro, é investimento, não é só eu e você. Não é só pro agora. O agora a gente vai ter o dinheiro para comprar as coisas, a gente tem que pensar daqui para frente. E se acontece alguma coisa? E se precisar para alguma coisa e a gente não vai ter? Então a gente tem se organizado bastante dessa forma. E outra coisa que eu lembrei também, por ser autônoma, quem trabalha naquele mês recebe, no outro mês não recebe, não tem décimo, não tem férias. Então fazer a reserva mensal ou ter um valor já guardado para final de ano, por exemplo. Que... Essa é uma coisa que foi bem importante que você aprendeu e que você viu agora o quanto ajudou a ter uma reserva de emergência.
chegava o final do ano, principalmente perto do Natal e virada do ano ali, eu tenho uma queda muito grande nos atendimentos. Então, é a época que eu entro em férias. Mas eu não recebo as férias, eu não tenho décimo. E sempre era um caos. Eu não tenho dinheiro agora esse mês, janeiro, né? Que daí a gente saía pra viajar, fazer alguma coisa, ir pra praia. Tinha um pouquinho de dinheiro, que às vezes não era o suficiente para passar o mês. Por não ter a organização, não ter esse controle financeiro. E aí o Luiz sempre pegando meu pé, Lu, vai guardando um tanto para que você chegue no final do mês, do ano, e tenha esse valor para você sair de férias tranquila, não precisar ficar ali apertada com dinheiro. E foi uma coisa que eu comecei a fazer e hoje me traz uma segurança enorme. Como mês passado eu não trabalhei, eu não fiquei tão preocupada porque eu sabia que eu tinha uma reserva para isso, para pagar minhas contas do mês, para acertar as coisas. E de repente, se fosse para outro motivo, também eu poderia sair. Então, não é uma coisa que hoje vai me incomodar. Já incomodou muito, já me atrapalhou bastante. Não ter dinheiro para... Não poder parar de trabalhar porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta no outro mês. Agora não, agora eu já tenho ainda em formação, mas eu já estou tendo uma economia muito melhor, uma organização financeira muito melhor, de investimentos, em tudo, né? Eu acho que eu aprendi muito a economizar e principalmente ter o objetivo e investir esse valor ali para ter o retorno. E muita gente às vezes pergunta, mas é fácil porque aí vocês dois, vocês conseguem conversar e chegar a um consenso, mas eu ou meu marido não dá, ou minha esposa não me ajuda. E isso eu já recebi bastante comentário sobre isso, bastante gente me falou, e aí como é que eu faço quando a outra pessoa não ajuda? Faz o teu, faz você. A Lu falou no começo, eu fazia e ela não fazia, porque ela não tinha esse hábito, tá? Então, o que aconteceu? Eu sou muito organizado hoje, tá? Sou muito organizado na questão financeira. Então, eu fazia os meus investimentos, as minhas coisas, e ela foi vendo que eu não tinha problema com finanças. Por mais que a gente ganhasse pouco antes, a gente não tinha esse problema porque a gente era muito organizado, tá? Então faz que à medida que você fizer, a outra pessoa vai te seguir. Mas eu não tenho conhecimento financeiro, eu não sei fazer isso. Comece estudando, tá? Estuda, compra um livro, faz um cursinho na internet, agora tá... Hoje a internet está cheia tá? de informações. Eu tenho ali no Instagram, no YouTube, um monte de vídeo de graça, tá? Não tem desculpa hoje para você não aprender sobre finanças, tá? Então, estude sobre isso e faça. Quando você vê os resultados que você dá, você vai ver o quanto isso é gratificante. O quanto a gente pode parar de trabalhar, não vou trabalhar agora por questão de saúde, ou eu vou viajar, e eu estou tranquilo porque eu tenho minha reserva. Então, é o que acontece hoje. Hoje eu estou com outro projeto que é levar conhecimento financeiro às pessoas. Por que isso é possível hoje? Porque eu me programei há uns anos antes para parar um pouco de trabalhar no escritório e poder fazer isso, que é um projeto que eu quero. Eu gosto de fazer, eu gosto de falar sobre finanças, eu gosto de falar sobre investimento, o que é melhor investimento, como que você faz para ganhar mais, como que você faz para sobrar mais no mês para poder investir. Então eu me planejei para isso. E hoje, se eu deixar de trabalhar, tranquilo, tá? Eu tenho uma reserva que permite que eu pague minhas contas tranquilamente. Mas meu objetivo hoje não é esse. Eu não quero parar de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto disso. Então, meu objetivo é continuar fazendo isso. Eu vou ganhar mais? Tranquilo. Eu vou ter uma vida melhor lá? Legal. Isso vai ser uma consequência. Isso acaba virando uma consequência dos seus atos. E é uma coisa que vai se tornando bom de ver. O teu dinheiro rendendo, o teu dinheiro trabalhando para você.
O Luiz às vezes brinca comigo que eu sou dorminhoca, eu adoro dormir, que eu tenho que fazer uma forma do dinheiro trabalhar por mim ou render enquanto eu estou dormindo. E é Eu verdade. falei, mas como? Se eu preciso trabalhar para o teu dinheiro? Exatamente, eu preciso também trabalhar para ter o dinheiro, para pelo menos ter o início, eu ir começando com R$ 50 por mês, economizando, 100, isso vai a critério de cada um conhece o seu bolso. E foi aos pouquinhos que eu fui economizando, economizava daqui, economizava dali, fui guardando, porque antes não é só a questão da economia. Perfeito, eu ia falar isso. Não é só saber economizar. Além de saber economizar, você tem que guardar aquele dinheiro. E guardar sabendo que se você tem um objetivo, para um determinado objetivo. Senão você guardar ali para fazer ele render. Mas eu não sabia fazer ele render, fazer aonde investir. Deixava na poupança, né? Deixava na poupança. Que hoje aprendi que não rende nada, que tem dinheiro parado, tá? O dinheiro perdendo o valor lá no banco. E aí eu comecei aos poucos, fui indo, economizando, guardando e investindo. Não é um montante, mas é um valor que para mim hoje já me traz um pouquinho mais de segurança e uma tranquilidade maior. E eu sei que daqui para frente é só questão dos meus hábitos e da minha disciplina para que eu consiga melhorar isso. Vai se tornar mais fácil. E além de se tornar mais fácil, se torna uma coisa mais agradável de fazer. Porque você já começa a ver os resultados também, você já começa a ver os benefícios daquilo ali. Não é só o gastar ou deixar de gastar, deixar de viajar. Não, é uma organização. E quando você puder gastar, quando você puder fazer aquilo que você queria, você vai se sentir muito mais tranquilo também. Quando você começa, realmente, é isso que eu falou. Eu lembro que eu invisto em ações. E nas primeiras ações ali que eu investi, agora eu vou receber lá os meus primeiros dividendos, que a gente chama. Cara, olhava lá, 67 centavos. Tá, 50 centavos. Dava um desânimo tão grande, que dava vontade de você desistir. Pô, eu fiz tanto para isso e quase desistia. Aí o que começou com o tempo, passava lá a R$1, R$10, R$60. Porque à medida que você vai investindo, você não vai resgatando isso aí, você vai reinvestindo. E aí o teu dinheiro vai multiplicando. Vai rendendo. Então, até mostrei num outro vídeo que eu fiz, eu acredito, num Stories, não lembro. Só no mês passado eu recebi R$3.500 de uma única empresa de dividendos. Então, olha lá que legal. Mas eu comecei assim, recebendo centavos. E isso dá um desânimo. E outra coisa que é importante falar, que a gente fala só economizar e cortar gasto para sobrar mais dinheiro. Não é o principal. Na verdade, isso não vai te ajudar, mas o que vai te fazer realmente fazer sobrar dinheiro, ganhar dinheiro, não é você cortar gastos, mas sim você gastar melhor. Gastar bem. Gastar melhor é o principal, o que mais vai te dar dinheiro. Então veja que você nem precisa fazer tanto sacrifício, tá? O sacrifício que a gente faz é mínimo. Às vezes se a gente come fora 4 vezes, a gente come 3. Então esse é o nosso sacrifício. Mas o que é o gastar melhor? É você não parcelar. A gente não compra parcelado, a não ser que não tenha desconto nenhum à vista. Aí a gente faz. Mas senão a gente paga à vista. A gente não tem o dinheiro para pagar à vista, como a gente falou da mesa. A gente não tem dinheiro para comprar uma mesa. Aqui a gente espera para comprar aquela mesa e aquela cadeira que a gente quer. A gente não quer abrir mão, muitas vezes, de comprar algo mais barato. Entendeu? Então a gente vai fazendo orçamento, vai esperando até que aquilo entre numa promoção, a gente tenha todo o dinheiro para pagar à vista e poder negociar um valor mais barato do que a gente quer. Então a gente gasta melhor. Uma mesa que custava 10 mil, a gente vai pagar daqui a pouco 7 mil, porque ela baixou um pouquinho o preço, porque a gente conseguiu um desconto maior por pagar à vista. Então não é nada, mas você economizou R$3.000. Tá? E isso é o que faz a diferença. A gente não faz sacrifício de deixar de fazer as coisas, mas a gente faz as coisas planejada no momento oportuno. E aí sim
a gente faz, como a gente falou da viagem. A viagem que a Lulu falou que a gente foi para Gramado. A gente não vai em qualquer momento, eu quero ir lá ver o Natal lá. Cara, esses dias a gente queria ir lá para ver o Natal lá em Gramado. R$ 1.000, acredito, um hotel lá. A diária não tinha muitas opções e as que tinha era R$ 1.000 por dia para um hotel. Pô, não, me recuso. A gente foi, deixou. Pareceu uma promoção lá, a gente conseguiu. Não lembro se era no mesmo hotel, um hotel muito semelhante, com a mesma infraestrutura, muito bom. Mesma qualidade, tudo. Por R$ 300. R$ 300. Então, olha o valor que a gente economizou. De 3 diárias, por exemplo, a gente ia gastar 3.000, a gente gastou 900. Então, a gente faz isso, a gente não gasta por impulso. A gente planeja, tem o dinheiro em mãos e aí sim a gente gasta. E acho que isso é o principal, que faz a gente ter mais dinheiro para investir. E aí, outra coisa importante é você saber aonde investir o teu dinheiro para que renda. Se você deixar esse dinheiro na poupança, infelizmente hoje a inflação sobe mais que a poupança. Vou dar um exemplo bem rapidinho só para vocês entenderem. Se vocês aplicarem 10 mil, daqui a um ano na poupança você vai ter 10.140. Para você comprar o que você precisa comprar, ou que você compra hoje com os 10 mil, lá daqui a um ano você vai precisar ter 10.400 se a taxa do IPCA, que é a inflação, se confirma em 4%. Então você acaba perdendo dinheiro. Então essa é outra coisa que você tem que fazer, é buscar aprender sobre investimentos, que a gente no Brasil não é acostumado, não foi educado assim. Eu não fui, a Lu não foi, eu acredito que a grande maioria não foi. A gente não aprende na escola, nossos pais, meus pais, minha mãe, eu consegui tirar há pouco tempo ela do investimento da poupança. Até então ela investia na poupança. Então, só que você tem que estudar. Eu tive que levar uma lambada lá, perder dinheiro numa previdência privada para ir estudar. Só que aí eu perdi, sei lá, 3, 4 anos lá investindo e perdendo dinheiro. Mas a gente vai aprende, né? Eu acho que de uma forma ou de outra, todo tipo de aprendizado, às vezes sofrendo um pouco mais ou pegando dicas com conhecidos, é conhecimento. É você aprender a lidar com o teu dinheiro, e o que é bom para mim pode não ser bom para ele. É a mesma forma, o que a gente tem feito em casa, para nós, está funcionando. Tudo que a gente teve como objetivo, tudo que a gente se organizou para fazer, a gente conseguiu. Então, assim, é uma coisa que para nós está funcionando perfeitamente, mas que de repente outra pessoa vai fazer, outro casal vai fazer e não vai conseguir fechar as finanças. Mas pra gente não é uma forma, a gente não veio aqui também para dizer que essa fórmula vai dar certo, não. Pra gente sim, mas para outros pode ser que não. Então acho que cada casal tem que achar o seu ponto específico. A gente tem um casal de amigos que eles são bem disciplinados e eles anotam tudo. Todas as despesas eles têm uma planilha e eles vão lá e anotam. Tudo que eles gastam lá, eles anotam. Nós já não fazemos dessa forma, não somos tão disciplinados. Uma época até tentamos fazer assim, tentou. Mas era muito complicado, assim, porque todo mês isso se tornava um fardo. Então a gente não quer que se torne uma coisa pesarosa de se fazer, você controlar o teu dinheiro. Então a gente faz assim, a gente controla as despesas maiores, tenta passar tudo no cartão que já vem discriminado. Então a gente faz um controle assim. A gente não anota um cafezinho que toma, uma bala, e nem recomendo que vocês façam isso, porque senão vai chegar um momento que vocês vão cansar de fazer isso. Cansa muito fácil, né? O ideal é que façam pouco das despesas maiores, as despesas que realmente vão impactar, tá? E sacrifícios, vejam quais os sacrifícios fazer. Não precisa fazer muito sacrifício, façam aquilo que realmente vai fazer diferença para vocês e que senão não se torne tão pesado. Isso aqui eu acho que eu nem estou tão afim de fazer, não vou fazer isso. E isso vai te ajudar bastante lá na frente, tá? Então veja o que faz diferença ou não. Nós hoje não abrimos mão de quase nada, né? Nosso sacrifício.
Hoje quase nenhum, porque a gente abriu mão já lá atrás. Mas tem horas que a gente, como disse, a gente gosta muito de sushi, por exemplo, tá? E é uma coisa muito cara. Então, se deixasse, a gente comeria 2 vezes, 3 vezes na semana. Não, então a gente come uma vez na semana, às vezes 2 vezes só no mês, tá? E é uma coisa que a gente controla. Assim como a gente faz, garanto que tem coisas no dia a dia de vocês que vocês às vezes tomam como desnecessário. Assim como eu falei antes de pagar a tarifa bancária. É um dinheiro jogado fora. Ou, por exemplo, anuidade de cartão de crédito. É outro dinheiro jogado fora que não vai te trazer benefício nenhum. Então, quanto você puder cortar esses gastos que não te levam a nada, vai te ajudar. Se você paga isso, dá R$50 no mês a mais, se você cortando essas despesas, é uma pizza que você pede e tem aquele momento com a tua família. A gente preza muito por isso, por momentos com quem a gente ama. Quem conhece a gente ou que convive com a gente sabe o quanto a gente gosta de estar junto com os amigos. Não, hoje, por ter filhos pequenos, assim, fica mais complicado pra gente ficar saindo em festa. Mas mesmo quando a gente não tinha a Bela junto com a gente já optava por fazer alguma coisa em casa. Então, assim, a diversão é muito maior, a gente fica mais livre para brincar, para conversar, para fazer as coisas, e o gasto também com isso é muito menor. Então, a gente sempre está aproveitando a vida, a gente não deixa de aproveitar, a gente não deixa de fazer as coisas. Às vezes a gente reduz a quantidade, mas a gente sempre está se divertindo, sempre está aproveitando. Então, não tem uma fórmula mágica. Não, e é uma coisa que a gente não economiza também, é nisso. Se a gente tá com vontade de fazer alguma coisa, esses dias a gente queria fazer um camarão lá, fomos lá, compramos 3 quilos de camarão, fizemos um monte de camarão aqui e beleza. Outro dia a gente tava com vontade de comer o sushi, a gente vai lá e faz. Então a gente não se priva do que a gente realmente gosta. A gente se priva daquelas coisas que não vão fazer muita diferença na nossa qualidade de vida. Não vão fazer tanta falta no momento ali, né? Como roupa de marca hoje é uma coisa para nós supérflua. Tem gente que gosta e que precisa daquilo lá. Legal, não tem nada de errado. Eu, quando era mais novo, comprava também. Hoje eu me arrependo porque eu poderia ter investido aquele dinheiro. Mas só quem investe quando você começa que você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. São gostos e hábitos. Acho que cada um tem que ver o que se encaixa. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Espero que tenha contribuído de alguma forma. O único intuito de fazer ela é que a gente pudesse agregar alguma coisa na vida de cada um, tá? Não fez para mostrar alguma coisa na gente, até não gostamos muito de nos expor, mas a gente fez realmente pensando em ajudar vocês e que alguma coisa do que a gente fez sirva para a vida de vocês também. Às vezes encaixar a Lu e o Luiz falaram que eles fazem assim e que para eles dá certo tal função. Usa isso, aproveite, a gente não está aqui para dar uma fórmula, a gente está aqui para dizer o que a gente funciona e aí vocês pegam o que se encaixa, pontinho daqui, pontinho dali e vê o que fica melhor. Exatamente. Obrigado a todos. Gente, Beijão. beijo para todo mundo. Até mais. Tchau.